Oi, todo mundo. Desculpa, gente, por não ter colocado o microfone antes, mas sou novamente Catarine, do SESC Camaragibe, professora de Biologia. Prazer em revê-los, se eu estivesse vendo vocês. Mas o assunto de hoje, para vocês do terceiro ano, ele é muito importante, porque vira e mexe, ele cai nas seleções de Enem, SSA, IF. É um assunto sempre, um assunto muito recorrente. E eu acredito que vocês vão aproveitar. Eu espero que vocês aproveitem esse assunto, que é um assunto recorrente, que é um assunto de ecologia. Vamos embora, né? Vamos ver que assunto de ecologia é esse. Por favor, antes de fazer qualquer prova de qualquer seleção, vocês têm que procurar o assunto da prova dessa seleção. E aí, quando vocês encontrarem esse assunto, vocês vão pegar todo esse PDF que está falando sobre a prova que você vai fazer. Lá vai ter os assuntos que devem ser estudados. E aí você pega esses assuntos e já vai grifando aqueles assuntos que vocês sabem, separando daqueles que você não sabe, para poder facilitar a vida de vocês na hora de vocês fazerem essa prova, de vocês se prepararem para fazer essa prova do Enem e do SSA 3, e de outras universidades e do IF. Vamos embora. O assunto de hoje são relações, é o assunto de relações entre os seres vivos. É um assunto de ecologia recorrente, como eu havia falado para vocês. Espero que fique fácil para que vocês entendam no decorrer do nosso encontro. O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é sobre essas relações ecológicas e o que elas são, tá? Como elas estão organizadas dentro da ecologia, dentro do estudo dessa parte dos ambientes. As relações ecológicas vão ser relações entre os seres vivos na comunidade e que exercem influência nas populações. Essas relações vão influenciar as populações desses seres, eventualmente vai haver essa relação nas populações e vai modificar, vai dizer como é que vai haver a interação desses organismos dentro de uma comunidade. As relações podem ser as relações ecológicas intraespecíficas e relações interespecíficas. Qual é a diferença? Intraespecíficas serão relações de indivíduos da mesma espécie e interespecífica indivíduos de espécies diferentes. Até aí, ok. Interespécies diferentes. Intraespécie igual a mesma espécie. Ainda sobre essas relações, elas vão poder ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Elas serão harmônicas quando não houver nenhum prejuízo para os indivíduos que estiverem envolvidos nessa relação, ou tiver algum benefício. Se não houver prejuízo e tiver algum benefício, a gente vai ter uma relação harmônica. Já na relação desarmônica, a gente vai ter algumas interações negativas. E aí essas relações, as interações vão ser negativas para pelo menos um dos indivíduos que estiver envolvido nesse tipo de relação, sofrendo, assim, algum tipo de desvantagem. Vai haver uma desvantagem para um dos indivíduos que estiver envolvido nessa relação desarmônica. E são relações necessárias e importantes para haver o equilíbrio dessas populações que estão interagindo. Vamos lá, a listinha de relações que a gente vai ver. Relações intra e inter, tá? Dentro da mesma espécie. Pode ser harmônica, é a sociedade e a colônia, e desarmônica é a competição intra-específica e o canibalismo. Dentro, tá, de uma mesma espécie, nós temos essas 4 relações ecológicas. Nas interespecíficas, nós temos como relação harmônica mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo. Vamos ver algumas relações entre essas situações aí. A gente vai relacionar, vai ajustar, daqui a pouco a gente chega lá. E as desarmônicas, nós temos o amensalismo, a antibiose, a predação, parasitismo e também competição, só que nesse caso é uma competição interespecífica, uma competição entre espécies diferentes. Então, vamos embora. Primeiro, vamos falar das relações intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. A primeira relação intraespecífica será uma relação
harmônica chamada sociedade. Olha aí, a gente já ouviu muito falar que as abelhas estão organizadas em sociedade, as formigas, os cupins estão organizados em sociedades. Como é isso? O que é uma sociedade? A gente vai ter uma sociedade tendo um processo de divisão de trabalho, tá? Ou uma hierarquia também a gente pode classificar, tendo uma sociedade sendo uma relação hierárquica. E isso tudo é para possibilitar, isso tudo só se manteve dentro desses grupos porque ele foi eficiente na sobrevivência das espécies. Existem dois tipos de sociedades com formatos diferentes. As sociedades heteromorfas, a gente vai ter uma hierarquia, uma divisão de trabalho, tudo bem especificado, desde do dia de desenvolvimento daquela espécie até o final da sua vida, ela vai ter aquela sua função dentro daquela sociedade, tá? As heteromorfas, a gente pode ver hormônios, feromônios, como hormônio social, atuando bastante, regulando diferenciação entre os trabalhos e a comunicação entre os indivíduos, tá? Já nas sociedades isomorfas, que é uma morfologia bem igual, não vai ser possível haver divisão de tarefa e vai se formar em algum ponto, mas vai desaparecer. Se o motivo pelo qual aqueles indivíduos se uniram for rompido, for modificado, eles automaticamente quebram a sua relação e vão se unir com outros indivíduos. Como sociedade heteromorfa, essa daqui a gente vai ter as abelhas, as formigas e os cupins. Nas sociedades isomorfas, a gente vai ter aqui, ó, a sociedade do homem, a gente vai ter aqui cardumes, alcateias, onde vai haver uma divisão de trabalho, onde há uma união, porém ela vai ter um motivo para começar e um motivo para terminar, tá? Quando o motivo que fez o grupo se aproximar desaparecer, o grupo ele vai criar um novo integrante em prol de um novo motivo. E aí a gente viu como é que funciona a sociedade, que é uma relação harmônica intraespecífica com indivíduos da mesma espécie. Temos aí a colônia. Na colônia, a gente vai ter associação de indivíduos que vão necessitar, eles vão precisar dos outros indivíduos que fazem parte dessa colônia. E em algumas situações, a retirada desse indivíduo da colônia podia levar ele à morte. Se não tiver essa relação harmônica, se a colônia não tiver ali bem estruturada, um indivíduo for removido, retirado, essa colônia, esse indivíduo, ou até a própria colônia toda, ele pode chegar a acabar, tá? Novamente, temos duas classificações, que a colônia é heteromorfa e a isomorfa. A heteromorfa, cada indivíduo, cada grupinho que faz parte da colônia, ele vai ter função e forma distinta. Temos a crista, pneumatófora, o gonozoide, dactilozooide e o tentáculo. Tudo isso formando uma caravela portuguesa. Essa caravela, que é um quinidário, aqui também é outro quinidário, e é o Siderastes celata, um coral. E aí, dentro da caravela, ó, a gente vai ter vários indivíduos formando uma colônia. Essa é uma colônia heteromorfa porque cada um tem a sua função, formando esse grupo de ser com morfologia diferente. Você consegue identificar os fragmentos, os indivíduos que estão se unindo e formando esse ser, né? Essa colônia, na verdade. Nas colônias isomorfas, não vai ter uma divisão de tarefa bem estabelecida, como a gente consegue observar aqui. O pneumatóforo vai ser para flutuar, o gonozoide para se reproduzir, o tentáculo para auxiliar no processo de locomoção e também para poder se alimentar, né? Vai ter os quinidocílios por aí. Nas colônias isomorfas, que é o caso desse coral aqui, ó, não vai ter uma divisão de tarefa bem estabelecida e eles vão desempenhar funções vitais, sim, porém a gente não vai conseguir enxergar o que é que cada um está fazendo, porque não há função em forma distinta. Temos exemplo de duas colônias, que é uma relação harmônica intraespecífica. Próximo, agora a gente vai dentro das relações intraespecíficas, vamos ver aquelas que são desarmônicas. A competição, olha, dois hipopótamos competindo, quando há uma disputa entre indivíduos da mesma população por recursos que podem ser alimento, água, espaço, tá? Se esse recurso não for suficiente para todos os indivíduos dessa população, há uma competição e essa competição
ela vai acabar colocando alguém como ganhador, prejudicando aquele outro, reduzindo o tamanho total daquela espécie. Essa é uma relação desarmônica, porque vai haver um prejuízo para alguém, para um dos lados. Harmônica é benefício, não é isso? E desarmônica seria um prejuízo. Para um ou para os dois lados, mesma coisa, benefício para um dos indivíduos ou para dois. Nesse caso, né, a gente analisa bem como indivíduo, só quando a gente falar das interespecíficas que a gente vai falar sobre espécies. O canibalismo, olha só, esse canibalismo é muito importante. Eu suspendi essa imagem porque eu vou dar um recadinho. Primeiro eu vou falar do canibalismo, eu dou um recadinho da imagem e aí eu peço para que vocês passem um pouquinho o vídeo. Agora não, daqui a pouco. Tá? Outra relação desarmônica é o canibalismo, e isso vai acontecer quando o indivíduo matar o outro indivíduo da mesma espécie para se alimentar. E aí a gente vai ter a informação de que a gente tem uma fêmea se alimentando do macho, tá? Tá sem a cabeça já, se alimentando aqui. É um percentual, já são estudos, já é um estudo, existem vários estudos sobre esse processo de canibalismo sexual. 25% de louva-a-Deus fêmeas se alimentam do macho antes, durante ou depois da cópula, tá? E ele é um importante, ele fornece uma nutrição para essa fêmea. Inclusive, ele representa cerca de 63% da dieta da fêmea durante a época do acasalamento. Fêmeas que não se alimentam do macho, elas acabam tendo uma prole menor, menos desenvolvida, o sucesso reprodutivo é menor. Aquelas que se alimentam do macho têm um melhor sucesso reprodutivo, tá? Durante o ato sexual, existe também esse canibalismo com outras espécies, que são as aranhas, tá? Eu trouxe especificamente o caso do gênero Latrodectus, que é o gênero da viúva negra, porque durante o ato sexual os machos podem ter os seus órgãos copulatórios feridos, e isso pode levar à morte do animal, porque muitas vezes a fêmea ela vai se alimentar do macho por conta disso. E aí ela se alimenta desse macho, esse macho começa a perder a hemolinfa, que é a mistura de sangue com linfa, que é comum dos artrópodes, e esse macho ele deve morrer em razão da perda dessa hemolinfa. Os cientistas justificam esse tipo de canibalismo, tá? Da seguinte maneira: diz que o canibalismo sexual ele vai aumentar o investimento dos machos nos descendentes, tanto no caso de louva-a-Deus quanto no caso das aranhas. Não é exclusivo para esse gênero, não, tá? Tem muitas outras aranhas que têm esse hábito, sim, de canibalismo sexual. Seria uma forma do macho participar ativamente ou do macho fornecer um nutriente para a prole. Nesse caso aqui, é muito estudado porque o macho ele sai intacto da cópula, entendeu? Então, ele estaria apto para copular outras fêmeas. E ele é alimentado realmente por conta da nutrição, né? Ele serve como alimento, é utilizado como alimento. Porém, no da viúva negra, como o macho ele já sai com um órgão copulatório ferido, então, os cientistas acreditam que haveria um motivo dentro do reino animal para haver essa morte desse macho e a fêmea se alimentar dele para poder pegar o nutriente dele. Afinal de contas, ele não está apto para se reproduzir, para perpetuar, né? Os indivíduos. Eu não coloquei a figura está aqui, eu vou colocar. Se você, por um acaso, tem aracnofobia, tem algum problema com isso, eu digo que passe um pouquinho, tá? Porque a gente vai ver aqui uma aranha, uma viúva negra na teia com um macho. E aí, se você tiver, é rapidinho, 2 segundinhos eu mostro e passo o slide, tá bom? Aí você só dá uma passadinha para não ter que ver isso daí. Agora, tá? Todos estão vendo a viúva negra na sua teia, vai copular e passamos. Agora a gente vai falar de uma outra situação. Nessa situação, a gente vai montar um quadro sobre as relações ecológicas que a gente vai estudar. Por quê? Anteriormente, a gente estava vendo as relações ecológicas intraespecíficas. Agora a gente vai ver as relações interespecíficas. As relações interespecíficas são relações que a gente vai ver como uma espécie vai interagir com a outra, o quanto vai ser benéfico para uma ou benéfico para outra, ou maléfico para ambas essa relação. Tá? Nesse quadrinho que a gente sempre vai estar preenchendo no decorrer desse momento, a gente vai ver que quando tiver benefício, a gente vai preencher com um sinalzinho mais. Então, na relação de uma espécie qualquer com outra espécie qualquer, houve benefício para uma,
a gente marca o maisinho. Houve prejuízo para outra, a gente marca um menuzinho, tá? O sinal de subtração. Houve algo indiferente, assim, foi benéfico para uma, foi indiferente para outra, a gente coloca o zero. Foi maléfico para uma, coloca subtração, o sinal negativo, e foi indiferente para outra, aí a gente coloca o zero. Assim que a gente vai montando esse nosso quadrinho para a gente poder fazer o nosso encerramento observando e compreendendo essa relação entre espécies diferentes. Vamos embora. A primeira relação, que é uma relação harmônica, é o mutualismo. Se ela é harmônica tem algo bom, né? Algo benéfico. É uma relação agora interespecífica, não é mais intra, entre espécies diferentes. O que é o mutualismo? São relações obrigatórias que beneficiam ambas as partes, tá? Nós podemos ter mutualismo de tipo trófico, defensivo, dispersivo. Qual é o ponto dessa informação sobre o mutualismo? Eu coloquei que são relações obrigatórias porque os livros atuais, as informações de material para preparação de vestibular e tudo, eles trazem o mutualismo como sendo algo obrigatório. Antigamente havia uma relação de sinônimo para mutualismo e simbiose, porém todos os cientistas estão batendo, os ecólogos, né, os ecologistas estão batendo que a simbiose e o mutualismo eles não são a mesma relação ecológica. Na simbiose, a gente vai ter uma associação permanente entre indivíduos, e assim a gente pode encontrar a simbiose dentro de uma relação ecológica de parasitismo, dentro de uma relação ecológica de comensalismo e dentro de uma relação ecológica de mutualismo. Antigamente se falava que a simbiose era um sinônimo para uma relação ecológica de mutualismo, ok? Porém, não é. No mutualismo, a gente tem o mutualismo trófico, que é aquela relação obrigatória onde os dois se beneficiam. Nesse exemplo, eu trouxe a relação entre as raízes e o rizóbio, tá? É uma bactéria do gênero rizóbio, que ela pega um peluzinho da raiz e forma toda uma colônia ali dentro para auxiliar na fixação de nitrogênio atmosférico para as leguminosas, tá? Aqui no nível trófico, né, no mutualismo trófico, cada parceiro vai ter uma especialização e aí vai proporcionar um nutriente limitante diferente. Ok? No mutualismo defensivo, trófico é quanto à alimentação, tá? Defensivo é quanto à proteção. A gente vai ver uma relação entre algumas espécies de plantas, de árvores, com algumas formigas, no qual essas árvores produzem a seiva para que essa formiga fique ali presente nas suas folhas e ataquem quando um predador vier ali tentar se alimentar dela. Então, há essa relação onde as duas estão se beneficiando e há um cuidado, tá? Onde a formiga está recebendo alimento ou abrigo. Quando a gente tem o mutualismo defensivo, há uma relação dessa forma, há um alimento ou abrigo dos seus parceiros em troca de defendê-los contra herbívoros, predadores ou parasitas. Como a gente está vendo aqui, é uma planta, vai ser uma proteção contra os herbívoros. E o mutualismo dispersivo é aquele que os animais vão fazer o processo de dispersão do pólen ou sementes em flores e habitats adequados. Como assim? Sabe aqueles animais que se alimentam de frutinhas e aqui eles acabam digerindo a frutinha, né, a polpa e a semente eles defecam e aí eles conseguem dispersar a semente por todo lugar. Essa seria uma relação mutualística porque eles estão se alimentando da planta, nesse caso a abelha está se alimentando, está utilizando aquele pólen que ela precisa e ao mesmo tempo está auxiliando no processo de reprodução das flores. A mesma coisa com os animais com as sementes. Eles estão se alimentando do fruto e estão auxiliando no processo reprodutivo das árvores, porque eles estão propagando ali a semente. Quando a gente olha para o nosso quadrinho, a gente preenche como mutualismo ou protocooperação. Ele vai ser benéfico para as duas espécies, mas a gente só falou de mutualismo. Protocooperação vai ter um porém, um parênteses, tá? Mas tanto mutualismo quanto protocooperação, que são bem semelhantes, a gente vai ter espécies se beneficiando, as duas espécies se beneficiando. Na protocooperação, diferente do mutualismo, é um mutualismo não obrigatório, as espécies não precisam da outra. Naquela situação lá, não há leguminosa sem o rizóbio. Naquela situação lá do mutualismo, a gente não vai encontrar essa formiga fora dessa planta específica. A gente não vai encontrar a abelha parando de polinizar.
tá? Ou dos passarinhos, das aves e dos mamíferos se alimentarem das frutas e dispersarem a semente, ok? Nessas situações a gente vai ter um processo não obrigatório. Os indivíduos, eles podem viver sem estar ali trabalhando com aquele outro indivíduo, porém é benéfico para os dois, é benéfico para o jacaré, que está havendo essa limpeza de parasitas, né, e benéfico para a ave que está se alimentando. Esse caso aqui é o ermitão, né, com a anêmona. Ele pegou a concha de um animal, e as anêmonas estão aqui porque são quinidários, são urticantes, e fornecem uma melhor proteção para ele. Em compensação, como ele está se locomovendo, a anêmona que é fixa, ela acaba tendo acesso a nutrientes durante o caminho, né? Ela consegue se alimentar, ela tem uma diversidade de alimentação. Então, é benéfico tanto para a anêmona quanto para o caranguejo. E aqui a história do peixe palhaço, né? Que história, professora? É a história do peixe palhaço, aquela que o Nemo mostra lá no desenho dele, onde o peixe ele vai viver dentro de uma anêmona porque ele se protege de predador dentro da anêmona, mas também ele atrai um tipo de predador, e esse predador é excelente, a anêmona se alimenta dele. E aí a gente vai ter essa protocooperação como sendo mutualismo não obrigatório, tá? Uma outra relação harmônica é o inquilinismo. Diferente da protocooperação, que traz benefício para as duas espécies associadas, o inquilinismo não tem benefícios para as duas. Um vai obter alguma coisa como proteção, abrigo, suporte, tá? Porém, o outro não vai ter nada. Nesse caso aqui, eu tenho um pepino do mar e tenho um peixe-agulha, e esse peixe-agulha, ele vive dentro do pepino do mar, ele está protegido por conta disso, mas para o pepino do mar isso é irrelevante, não vem trazendo nenhum benefício, essa relação de abrigo, né, de proteção. Nesse caso aqui, ó, as bromélias e as orquídeas, elas utilizam de plantas, ó, elas conseguem sobreviver em galho de plantas, de árvores, perdão, galho de árvores para poder ter acesso à luz solar. As árvores, por sua vez, elas fornecem aquele abrigo para elas utilizam das águas que são armazenadas, né? Mas, assim, não há um benefício específico para as bromélias, tem, para as orquídeas, tem. Elas vão estar conseguindo estar mais próximo, né, do topo das clareiras e absorver assim a luz solar. Já as árvores não vão ter muito, não vai haver muito benefício para ela, não. Malefício não há também, entendido? Outro tipo de inquilinismo que a gente também já ouviu falar é o comensalismo. Diferente do comensalismo, do inquilinismo tradicional que fala de proteção, abrigo, suporte, o comensalismo ele vai ser um inquilinismo por alimentação, por alimento. E aí a gente vai ter, lembra que é um se beneficiando e para o outro, ó. Por exemplo, as rêmoras no tubarão. Elas estão se beneficiando dos restos dos alimentos, porém, para o tubarão, elas não influenciam em nada, não trazem malefício, porém também não trazem benefício algum. Alguns peixes se alimentam de fezes de hipopótamo. Para o hipopótamo, isso não causa benefício algum. Os peixes vão ter o seu alimento, tá? Nesse momento, a gente está encerrando as relações harmônicas entre os animais, numa relação que é o comensalismo barra inquilinismo, onde um vai ser beneficiado e o outro não vai haver tanto benefício assim nessa relação. Por isso que a gente vai ter ele sendo neutro, enquanto uma espécie se beneficia, para outra tanto faz como tanto fez. Vamos agora falar das relações interespecíficas, que a gente já conversou, né? A gente viu as interespecíficas, vamos continuar vendo a interespecífica, porém agora vamos ver elas sendo desarmônicas. Continuemos. Desarmonicamente, a gente vai encontrar, olha, o amensalismo ou antibiose. A gente vai ter uma espécie inibindo o crescimento da outra, sem ser beneficiada, no caso do amensalismo ou antibiose. A gente tem alguns exemplos para falar dessa relação. É uma relação para a gente ser vivo, o ser humano, ela é bem importante. Muitas descobertas foram feitas em razão dessa relação dessas relações. Nesse caso, a gente tem aqui o fenômeno da maré vermelha, que é causado pelo dinoflagelado, e aí ele se prolifera demais e produz uma toxina, e essa toxina, ela causa morte de crustáceo, molusco e peixe. Lembra lá? Entre espécies diferentes, interespecíficas, porém é desarmônico.
Nesse caso, não há benefício algum para os dinoflagelados que estão se reproduzindo, porque eles não se alimentam dessas espécies que eles estão matando. Não causa nada para eles. E as espécies morrem. Outra relação é essa aqui, ó, que é o fungo. Esse fungo do bolor de pão que a gente tanto conhece quando deixa estragar uma coisa dentro de casa. Esse fungo do gênero Penicillium, perdão, ele secreta antibióticos. Ele não secreta antibiótico, mas ele secreta uma substância. Essa substância ela impede o crescimento, tá, das bactérias e dela foi retirado o antibiótico, a penicilina, que ajudou muita gente. Inclusive, ela auxilia bastante no tratamento contra a tuberculose, que é uma bactéria, tá? Porque é um fungo que libera uma toxina que consegue impedir o crescimento das bactérias. Vejam que interessante esse processo de amensalismo, uma relação desarmônica, onde, para esse fungo, o penicílio, ele não se alimenta da bactéria que ele impediu o crescimento, ela não fazia nada com ele, simplesmente ele secretava algo que fazia com que ela não habitasse aquela região. E a história tem um cientista chamado Ferguson, que foi o descobridor, o inventor, né, da penicilina, e ele fazia um experimento com uma bactéria e deixou o experimento lá, não houve, as pessoas que estavam fazendo o experimento com ele, que trabalhavam no laboratório, não cuidaram da contaminação, ou melhor, não higienizaram, não protegeram esse experimento da forma correta, e assim os fungos que estão, os poros de fungos que temos no nosso ambiente, chegaram lá, infectaram, ele viu que tinha fungo sim, onde ele estava criando bactéria, e simplesmente onde aquele fungo estava proliferando, as bactérias não estavam mais. Sendo assim, ele conseguiu analisar e ele viu que era essa toxina que o fungo, o bolor do pão, eliminava e produzia, que eliminava as bactérias, e aí ele chegou a essa conclusão e no final produziu a penicilina. Tem um monte de descobertas da ciência que é por acaso, né? Essa foi uma. Como a gente falou que vai ser negativo para alguém o mensalismo antibiose, tá? Porque vai ter, no caso da maré vermelha, a gente vai ter crustáceos e peixes todos sendo intoxicados pela toxina produzida pelo dinoflagelado, que é uma alga. Mas, para o animal que está fazendo isso, isso não interfere. Ó. Enquanto alguém vai ser prejudicado, a outra espécie vai sair neutra, não vai ter interferência alguma. Outra relação é a predação. Vale salientar aqui, ó, que é uma predação natural. Ele fez isso para se alimentar, é o alimento dele, tá bom? Quando o organismo ele vai consumir toda ou parte de outro organismo, ele vai se beneficiar com isso, só que ele vai afetar a presa. Ele tem um benefício com essa história, porém essa presa, ela vai ter ela vai ser afetada negativamente. O crescimento daquela população vai ser reduzido, a fecundidade e a sobrevivência daquele grupo de indivíduos também vai ser limitado por conta desse predador. Lembrando que existem outros predadores. A gente fala desses predadores perfeitos, né, que são os carnívoros, mas tem os predadores herbívoros. Só que é um nível de predação diferente, porque os herbívoros eles se alimentam do quê? Do pasto. Nesse caso, eu trouxe uma vaquinha para lá falar aqui com a gente, conversar. Ela é um pastejador, ela fica no pasto, ela se alimenta lá do capim, da grama, e só que não vai ter um efeito muito severo a sua predação, porque as plantas elas vão compensar o efeito da herbivoria. Na final de contas, elas estão ali sempre crescendo nesses ambientes. Não impacta tanto a população vegetal quanto uma predação entre carnívoros impacta na população do animal. Novamente aqui, ó, nosso quadrinho, quanto à predação, a gente vai ter uma espécie ganhando alguma coisa, né? E outra espécie perdendo alguma coisa, seja perdendo muito, no caso dos carnívoros, ou perdendo um pouco, porque tem o processo de tempo que a planta leva para se regenerar e ocupar novamente aquele espaço que os animais que são herbívoros se alimentam. Temos agora outra relação, gente, isso aqui me dá uma aflição, não sei se dá essa aflição em vocês. Outra relação deshormônica, que é o parasitismo. Claramente, vocês conhecem uma fêmea e um macho de quem tem cachorro conhece,
O parasitismo, ele pode ser observado dentro de organismos ou do lado de fora. Ambos são parasitas, uma é endoparasita e outra é ectoparasita. Endo dentro, ecto fora. Esse parasitismo, a gente vai ver uma espécie se alimentando de outro organismo. Esse organismo, né, esse ser parasitado vai ser o hospedeiro. E ele pode viver sobre ou dentro desse hospedeiro. Raramente há a morte desse hospedeiro, porque o processo de parasitismo, ele é bem lento. Então, demora muito para esse hospedeiro vir a morrer, tá? Só que, 2 pontos. O parasitismo, ele indiretamente pode ajudar a promover uma diversidade de espécies, porque ele vai controlar a população, principalmente de indivíduos que não têm muito, não tem predador. Ele não vai ter, ele não tem ninguém acima dele na cadeia alimentar. Muitas vezes são os parasitas que fazem o processo de controle populacional desses seres que estão no topo da cadeia alimentar. Quando há o parasitismo, a gente vai ter uma espécie se beneficiando, como a gente viu o carrapato ali, como a gente viu ali um parasita, um endoparasita, né, uma verminose, e uma espécie vai estar sendo prejudicada, né? Vamos ver agora a competição que não é mais intra, agora é uma competição inter, entre indivíduos de espécies diferentes. Eu tenho aqui, ó, indivíduos de uma espécie vão sofrer redução na fecundidade, no crescimento, na sobrevivência, como consequência da exploração de recursos ou interferência de outra espécie. Então, a gente tem, ó, abutres, eu acredito que são abutres, e lobos, comendo o resto de um animal, e eles brigando por isso, tá? Uma vendo uma competição aqui por uma semente, e aqui plantas que estão competindo por água e nutriente. Então, nesses 3 pontos há uma competição, e ambas, tá? Os indivíduos eles vão sofrer uma redução na fecundidade, no crescimento e na sobrevivência, por conta desse processo de necessitar de um recurso. E outra espécie está interferindo ali. E aí, nessa competição, nem sempre os dois vão. É uma competição bem prejudicial para ambos os seres. Por isso que a gente diz que na competição entre espécies diferentes, nós temos os dois indivíduos perdendo alguma coisa. Ah, mas eles brigaram, um ganhou, não. Eles brigaram porque tem algum fator limitante naquele ambiente. Então, as duas espécies estão perdendo. Um fator limitante, como assim? Seria a disponibilidade de alimento. Então, a falta de alimento fez com que o indivíduo, a espécie A, diminuísse sua população e brigasse por esse alimento com a espécie B, que também está diminuindo a sua população. Ok? E aí a gente tem o seguinte: nós temos relações e de espécies, né, entre espécies diferentes, sempre, relações harmônicas e relações desarmônicas, onde uma espécie vai ganhar quando a gente está vendo uma relação harmônica e outra vai ganhar ou vai ficar neutra. Nas desarmônicas temos espécies perdendo e outra ficando neutra, ou uma ganhando e uma perdendo, ou as duas perdendo. Por isso tem essa nomenclatura de desarmônica. Espero que vocês tenham entendido esse processo. Espero que vocês tenham compreendido qual é o ponto, para que a gente precisa entender. Há um processo de interferência dentro das comunidades, dentro das populações, e essa interferência pode ser positiva ou negativa, como a gente viu, e aí a gente pode definir essas relações como fatores bióticos que regulam o tamanho da população de uma espécie, e assim eles vão interferir na dinâmica da comunidade. Esses estudos, esse tipo de estudo de interação, de relação entre espécies diferentes, principalmente, podem ser aplicadas como alternativas. A gente está com tanto problema com essa liberação de agrotóxicos que antes eram proibidos, que pode haver uma alternativa, né, quanto à utilização de um controle biológico de algumas situações, de alguns problemas. Tá? Dentro do Ministério da Agricultura é possível ver que em 2016 já haviam 4 fungicidas microbiológicos registrados, ou seja, eram 4 agentes, organismos, micro-organismos, sendo utilizados para eliminar fungos de alimento, auxiliando nesse processo sem necessariamente utilizar agrotóxico. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha trazido informação nova, relevante. As questões estão muito boas para se fazer. Se divirtam. Foi ótimo. Até o próximo, minha gente.
Tchauzinho. Vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau.